porque a partir de hoje nós vamos buscar a nossa salvação em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Irmãos, ontem nós estávamos no retiro com o Padre Ricardo, com o Padre Paulo Ricardo. Irmãos, e ele foi muito bom. Quem conhece esse padre sabe que ele não está aí para brincadeira, ele não está aí para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele foi bem claro para a gente, foi bem claro. Ou nós buscamos a nossa salvação do jeito que é buscar, através dele, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, meu irmão, ou no mínimo purgatório. Quem não tiver perto do purgatório vai para o inferno. Não adianta a gente ser bonzinho, a gente fazer tudo certinho, sabe? Se não amar, se não existir amor. E esse amor vai vir através do Espírito Santo. Esse amor vai vir através de quando a gente começar a desejar esse Espírito Santo, a desejar esse Deus maravilhoso, a desejar a Eucaristia, vir na missa, quando a gente entrar naquela porta, nós vim desejando a comunhão, desejar esse Espírito Santo. Nós entrar essa porta no grupo de oração, nós temos que chegar aqui desejando, implorando: Senhor, me dá esse Espírito Santo. Eu não posso sair daqui hoje sem o Espírito Santo na minha vida. É isso que nós temos que desejar. É a nossa salvação, a salvação minha e da minha família. Amém? E antes mesmo da gente ler, né? Ontem, na formação de servos, foi até anunciado aqui, né? Foi lá na Basílica de Nossa Senhora da Penha. Foi uma bênção de Deus. E falou muito sobre a salvação. E uma coisa que é muito interessante, antes da gente começar, antes de ler, né? Porque começar a gente já começou, é isso mesmo que a gente ia falar. Mas antes de anunciar a palavra, ele falou assim, que ficou muito, muito gravado no meu coração. Falou assim: você cumpre os 10 mandamentos? Você não rouba, não mata, não adultera, não prostitui, você tem uma vida reta, você vem na igreja, você reza, você comunga todo domingo, você tem uma vida reta, você vai para o céu. É certeza. É certeza. Cumprir os 10 mandamentos é certeza que você vai para o céu. Agora, vai ficar no purgatório. Porque só vai mesmo entrar na glória de Deus quem for perfeito. Quem é perfeito? Quem ama a Deus acima de todas as coisas. Todas. E ele colocou bem sério. Ele falou: purgatório não é lugar bom, não. Ele falou assim: é certeza que você do purgatório só tem uma saída. É Jesus. É o céu. Falou: quem está no purgatório não vai para o inferno mais. Então, mas ali é um lugar de sofrimento. Se você acha que você sofre aqui na terra, no purgatório vai sofrer mais. Então, ele deixou bem claro: sermos perfeitos, amar a Deus sobre todas as coisas, servir o irmão. Essa é a nossa meta. E é hoje isso que a gente veio falar para vocês. É hoje isso que a gente veio proclamar na vida de vocês, na minha vida, na vida do Ari. Que a gente possa ser perfeito aos olhos de Deus, porque cumprir os 10 mandamentos não é difícil. Se a gente está na presença de Deus, cumprir os 10 mandamentos não é difícil, né? Se a gente está aqui, está rezando. Agora, ser perfeito é difícil. A perfeição é só dos santos. E a gente tem que lutar para ser santo a cada dia mais. E agora a gente vai pegar
lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quem está com a Bíblia Ave Maria, página 222, no versículo 6. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falará, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Irmãos, muitas vezes a gente vem à igreja e a gente esquece de pedir a salvação. E a gente vem, a gente pede a casa, pede a cura, pede um carro, pede o emprego, e a gente não pede a salvação. Às vezes a gente não pede nem para os nossos filhos. Às vezes a gente vem para a igreja e não pede nem para os nossos pais a salvação. Às vezes a gente está vendo que eles estão com uma necessidade, que eles estão com um problema, a gente pede a resolução daquele problema. Mas a gente não fala, Jesus, que a resolução deste problema leve eles para o céu. Que eles possam te encontrar. É ou não é, irmãos? Está mentindo ou não? Não, né? A gente vem e a gente não que Deus não faz, irmãos. Deus faz. Deus faz porque Ele olha o nosso coração. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir e rezar e pedir a salvação nossa e dos nossos. Nossa e dos nossos. Deus, Ele tem um amor tão grande pela família, tão grande, que se a gente for pegar lá desde o Antigo Testamento, primeiro Ele criou Adão e Eva, casal. Todos os animais Ele criou, casal. Quando teve o dilúvio, Ele colocou quem na arca? A família de Noé. Ele não colocou só Noé, colocou a família. E além disso, Ele colocou casal de animais. Então Deus, Ele tem um amor muito grande e Ele quer salvar as famílias. E quando fala aqui na palavra, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração, e tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Não tem hora para falar de Deus para a nossa família, irmãos. Não tem hora. Seja deitado, seja sentado, seja andando. Não tem hora. É isso que o Senhor quer. As famílias estão se perdendo, irmãos. Estão. Daí a gente que é casado não pode nem falar que não vai acontecer com a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas nós estamos buscando na presença do Senhor para que isso não aconteça. E estamos tentando educar o nosso filho na fé. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Aqui foi falado na oração, os dias são maus. Então, antes da gente dar qualquer coisa para o nosso filho, qualquer roupa, qualquer bem material, vamos dar a palavra de Deus para eles. Vamos ensinar a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos rezar, ensinar a rezar para aquele que precisa. Vamos ensinar a fazer a igreja. Mas meu filho não gosta. Gente, meu filho tem 9 anos, ele não quer vir para a igreja, mas ele vem, né? Enquanto ele não for maior de idade, ele vai vir, querendo ou não. Então, às vezes, os pais têm medo de impor as coisas para os filhos. Mas vai forçar? Vai forçar, vai ouvir forçado. Porque quando estiver precisando, vai lembrar do que ouviu. Pode não querer mais ir para a igreja, mas quando estiver precisando, vai lembrar daquilo que ouviu na igreja. Irmãos, a gente tem que começar a trazer a família.
tem que começar a vir, tem que começar a buscar. A gente não pode perder mais tempo. A gente não pode perder mais tempo com as coisas deste mundo. Como eu falei, Deus dá, irmãos. Deus dá até sem a gente pedir. Deus dá. Então vamos agora para frente. Vamos querer a salvação sua, dos irmãos. Não vamos perder mais tempo. Irmãos, quem quer encontrar sua família no céu aqui? Ou esperar, né? Ou encontrar lá, ou esperar, né? Irmãos, depende de você. Se sua família não está aqui hoje para ouvir o que Deus falou com vocês hoje, o que o Espírito Santo fez aqui nesta igreja hoje, depende de vocês. Depende de vocês a salvação da tua família. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, assim, porque eu tenho uma família que é cabeçuda. E eu já tirei até barato da minha cara, já. Mas, irmão, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Porque se eu desistir da minha família, o que vai acontecer com outro irmão que eu tenho na rua? Com outra pessoa que eu tenho na rua? Nada. O amor. Se não existir amor na família, para a gente buscar, para a gente trazer, para a gente falar de Deus para eles, a gente não consegue falar de Deus para ninguém, porque a gente não tem amor por ninguém. Nós temos amor só por nós mesmos. Não, nós precisamos levar esse Deus. Nós precisamos levar esse Espírito Santo. Nós somos o canal do Espírito Santo a partir de hoje. Nós temos que espalhar esse Espírito Santo aonde quer que a gente passe. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde a gente passar, nós temos que espalhar esse Espírito Santo. Nós não podemos deixar esse Espírito Santo parado. A Conceição pregava hoje aqui, na missa das 6, ela falava dos filhos, que os filhos da celebração, desculpa. Ela falava dos filhos, que antigamente os filhos, nós mesmos não tinha nada. Não tinha nada, gente. Eu ia para a escola, era uma borracha o ano todo. Se eu perdesse aquela borracha, era dinheiro pegando emprestado. Sabe? Aconteceu de chute, eu não usava, nem usei de chute, eu vou comprar de chute. De chute, que é isso? Vamos, esse negócio. Gente, e nossas crianças hoje, gente, eu sei que tem famílias que não têm condições, mas tem famílias aí que os filhos têm de tudo. De tudo. Isso é bom? Não é bom, gente. Sabe por quê? Porque vai esquecer de Deus. Aí você vem aqui e fala assim: ai, Senhor, eu preciso comprar um videogame para meu filho, senão ele vai sair de casa, ele vai ficar bravo. Irmão, dá o Espírito Santo para ele, traz ele aqui para ele ver você rezar, traz ele aqui para você rezar com ele. Ou então, irmão, na hora que ele estiver dormindo, vai em cima dele lá e reza, pede o Espírito Santo quando ele estiver dormindo. Aí ele fica bravo quando está acordado, quando ele estiver dormindo, ele está quietinho. Reza enquanto ele está dormindo, que Deus trabalha enquanto ele estiver dormindo. Gente, nós não estamos vivendo nada, os dias são maus, os jovens estão na rua. Irmãos, fazer manifestação, lindo, maravilhoso, mas quebrar, vandalismo, isso são os nossos jovens que estão na rua fazendo isso. Gente, nós não podemos deixar isso acontecer com os nossos filhos. Nós não podemos. Quem dera, gente, eu falo assim, se tudo isso tivesse acontecido com os meus avós lá atrás, com os meus bisavós, muita coisa teria mudado. Se eles fossem convertidos, os nossos avós fossem convertidos daquela época para cá, o mundo não estaria desse jeito. É por isso que nós temos que converter nossos filhos. Nós precisamos trazer eles daqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. E é eles que vão estar aqui, porque nós não vamos estar mais aqui não. Amém?
né? Falar então um pouquinho disso, um pouquinho da salvação, um pouquinho da família, um pouquinho da importância de vir rezar. E ontem também o padre falou da seguinte forma: a gente tem que ser igual um mendigo sentado na soleira do Senhor, pedindo um prato de pão. Ele falou: o mendigo, ele pede o prato de pão, mas ele não trabalhou para merecer. Então ele depende da boa vontade de quem vai dar, correto? Nós temos que ser assim com Jesus. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, sentar na soleira do Senhor e pedir a salvação. Porque nós não merecemos e dependemos da boa vontade de Deus para nos dar. Então que a gente vá para casa com isso hoje. Gente, só que